Graças à paz do Senhor, como vocês estão? Estão bem? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula da nossa EBD. Nós estamos na 5ª aula e o título da nossa aula é José, um jovem fiel a Deus. O nosso texto base está lá em Gênesis capítulo 39, versículos 1 ao 20, capítulo 40, do 20 ao 23, e o capítulo 41, do 38 ao 43. Então temos aí a nossa referência, onde está a nossa lição. E hoje é uma lição muito linda, que eu amo muito, que é a história de José. Nos traz muitas lições muito abençoadas. O nosso versículo para memorizarmos está lá em Salmos capítulo 33 e versículo 18, que nos diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Nós sabemos que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? E aqueles que temem ao Senhor, os olhos do Senhor estão postos sobre ele. E a nossa lição hoje nos traz muitos ensinamentos maravilhosos. José, ele era filho de Jacó com Raquel, e eles tinham bastante filhos, né? Eles tinham 11 filhos, com José era 12, né? 12 filhos. E os irmãos de José, eles trabalhavam duro lá na plantação, cortando, um trabalho pesado, né? Só que Jacó percebeu que José, ele era muito inteligente. E ele tinha muitos sonhos, ele contava muitos dos seus sonhos para os seus irmãos, para os seus pais. Ele gostava muito de contar os sonhos que ele tinha, que eram verdadeiras revelações, né? Então ele contava os seus sonhos para os seus irmãos e para o seu pai. Seu pai percebeu que José tinha uma inteligência bem diferenciada. E quanto a isso, os irmãos de José percebeu, né, não que Jacó tinha uma prioridade com José, mas ele percebeu uma diferença, e isso aumentou muito quando Jacó deu para José uma túnica bem colorida. Os seus irmãos, o que aconteceu? Gerou nos seus irmãos uma inveja. Os seus irmãos começaram a sentir inveja de José e com o seu pai. Só que aí nós percebemos o quê? Que essa túnica, com certeza ela tinha mangas compridas. Nós sabemos que para trabalhar, né, um trabalho forçado, com mangas compridas, dificultava muito, né, para executar esses trabalhos. E ali, nós sabemos que com essa túnica, né, ele poderia fazer só serviços leves, não serviços pesados. Mas gerou nos seus irmãos uma inveja muito grande. Uma inveja ao ponto deles desejarem a morte de José e começaram a planejar isso. Gente, que coisa, né? O que gera, que o pecado, né, gera a morte. Então, a inveja foi muito forte na vida dos irmãos dele, ao ponto de desejar a morte de José. E foi isso que aconteceu. Eles não chegaram a matar José, mas eles venderam José aos israelitas. Que coisa, né? Vender o seu próprio irmão. O que é a inveja, o que esses sentimentos ruins trazem ao coração do homem, né? Quando eu falo homem, eu falo da humanidade, não só homens e mulheres. Homens e mulheres. Então, José foi vendido aos israelitas, e ali os israelitas levaram José para o Egito como escravo, né? Lá, Potifar, ele comprou José, né? Comprou José para trabalhar em sua casa. Então ele foi trabalhar na casa de Potifar. E o que aconteceu na vida de José? Lá na casa de Potifar, a sua mulher, a mulher de Potifar, acusou José de ter atacado ela. Gente, José, ele fugiu de um ato que ele sabia que não ia agradar a Deus. E como ele era fiel a Deus, ele preferiu fugir, ele preferiu escapar
da situação, porque ele sabia que ia atrapalhar ou de alguma forma mexer com a intimidade que ele tinha com Deus. E ele era muito fiel ao seu Deus. Então ele preferiu fugir. Mas a mulher acusou José. E o que aconteceu? Potifar, né? Ouvindo o que a sua mulher havia falado, prendeu José. Acabou prendendo José. José, de escravo, ele passou a ser um prisioneiro. Ele passou a ser um prisioneiro. E aí, gente, o que aconteceu? Aonde Deus colocava José, ele foi trabalhar na casa de Potifar, Deus abençoou a vida dele ali. Ele foi preso, Deus abençoou a sua vida também ali na prisão. 2 homens que haviam trabalhado para o rei tiveram sonhos e Deus deu a interpretação para eles daqueles sonhos. E ali o copeiro e o padeiro, né, que havia trabalhado, acabou morrendo, né? Foi comido pelos bichos, acabou sendo degolado. Mas o outro voltou a trabalhar na casa do rei, do rei. Só que aí eles esqueceram, né, de José, do que José havia interpretado o sonho deles. Eles vieram a lembrar quando o rei teve um sonho, teve 2 sonhos e não sabia a interpretação. Então, ele lembrou, lá na prisão eu conheci um israelita que ele interpretou o meu sonho e o sonho do meu companheiro. E ele tem revelações de Deus e vai poder interpretar o sonho do rei. Então o rei imediatamente pediu para preparar José, tirar ele da prisão, que há muito tempo José estava ali esquecido na prisão, esquecido pelos homens, né? Porque Deus, ele jamais esquece de nós. Deus jamais esquece de você. Então ali ele foi lembrado pelos homens, né? E trouxeram José, tiraram ele da prisão e trouxeram à presença do rei. E Deus deu a revelação dos 2 sonhos que o rei Faraó havia tido. Deus revelou os 2 sonhos que ele tinha, e deu a interpretação. Que coisa maravilhosa. E o que aconteceu? José falou para o rei que procurasse alguém inteligente que pudesse ali cuidar daquele tempo de seca que havia e de fome. E quem foi escolhido? Foi exatamente José. Deus havia essa promessa na vida de José, que um dia ele ia ser exaltado, um dia ele ia ser útil na sua obra. Então ele foi escolhido a governador do Egito. De escravo a prisioneiro, de prisioneiro ele passou a governador ali. Então Deus, no tempo certo, cumpriu aqueles sonhos. Teve obstáculos, teve empecilhos, teve barreiras, teve muitas dificuldades na vida de José, até ele chegar o momento, até ele chegar a promessa que Deus havia feito na vida dele. Mas chegou. E ali ele foi feito governador do Egito. E o que aconteceu? A fome chegou, como ele havia interpretado os sonhos. A fome chegou naquele local, como chegou também em Israel e em toda a redondeza. E ali foi onde Deus fez o encontro da família dele, que havia vendido, dos seus irmãos. José poderia o quê? Ter mandado matar todos os seus irmãos também, né? Se ele fosse tratar de acordo com que eles trataram ele. Mas o que aconteceu? José já tinha sido curado. Deus já havia curado José, e José não tinha mais o seu coração cheio de mágoa, de ressentimento. Então o que foi que ele fez? Ele perdoou os seus irmãos e eles passaram a morar ali com José no Egito. E todo aquele momento ruim eles passaram ali em fartura com José. Então Deus, ele sabe
agir no tempo certo. José nunca imaginou que um dia ele ia salvar a sua família, né? Pelo momento que ele passou ruim, mas ele salvou um dia a sua família da fome. Então Deus tem os seus propósitos. Às vezes acontece tanta coisa na nossa vida. Ai, tia Val, mas às vezes acontece tanta coisa na vida da gente, tipo essa pandemia que estamos vivendo, não podemos sair, as crianças são restritas, né, de muitas coisas, nós não podem sair, não estão podendo participar dos cultos, também são os últimos, né, não estão podendo ir à escola, não está podendo voltar às nossas aulas presenciais. Tudo isso acontece num momento parece tão ruim, né, na nossa vida, um momento muito difícil. Mas Deus, ele tem os seus propósitos, até nas coisas ruins que nos acontecem. Mais lá na frente nós vamos entender o que Deus quis fazer, porque eu creio que está tendo muitas coisas que Deus está trabalhando na vida das crianças, no comportamento, no lar. Eu sei que tá acontecendo alguma coisa que nós não entendemos, mas um dia nós vamos entender cada coisa. Amém? Então José, ele era o que? Fiel. Ele permaneceu fiel e o propósito de Deus na vida de José se cumpriu. E o propósito de Deus na sua vida também irá se cumprir. É no tempo de Deus, é no tempo certo. Não adianta a gente querer dar o nosso jeitinho, mas no tempo certo Deus cumpre. Então vamos esperar, né, o momento das crianças voltarem. Eu sei que é ruim, né? Tem muita criança chorosa, tem muita criança que está muito triste porque não está podendo ir ao culto, ver os coleguinhas, né, os amigos. Isso tudo está sendo muito ruim, mas nós devemos ter paciência que o tempo certo da gente voltar com segurança vai chegar e nós vamos ser gratos a Deus, tanto agora como depois. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que possamos ser fiel ao nosso Deus, permanecer fiel, porque Ele é fiel conosco. Mesmo se nós não formos fiéis, Ele permanece fiel. Que Deus possa abençoar cada criança. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é riquíssima para conosco. Pai, muito obrigado, meu Senhor, meu Deus, pela tua palavra, pela tua proteção, pela paciência que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor, pela alegria, pelo contentamento, Senhor, mesmo diante das situações. Pai, em nome de Jesus, vem abençoar cada criança, Senhor. Toma em tuas mãos, guarda, Senhor, acalma o coraçãozinho de cada uma delas. Meu Senhor, vem tocar, Senhor, vem mover, vem alegrar aqueles que estão tristes. Meu Senhor, faz o que a tia Val não pode fazer em cada coraçãozinho. Em nome de Jesus, é que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Que o Senhor possa te abençoar. Até a nossa próxima aula.